4, a semana 4 fala sobre Roma Antiga, origens e lendas da Roma Antiga. Fala sobre o período monárquico e fala também sobre a República, lutas entre plebeus e patrícios, nascimento do direito romano, conquistas romanas e consequências, influências da cultura grega no Império Romano, na Roma Antiga, invenção do latifúndio e escravismo, revolta dos escravizados, reforma agrária, crise da República, fortalecimento do exército. Então, nós vamos ver que muitas dessas coisas que aconteciam na Roma Antiga acontecem ainda nos dias de hoje. A história política de Roma começa com uma história contada pelo poeta romano Virgílio, no livro Eneida. Segundo essa lenda, por volta do ano 1400 a.C., os irmãos Rômulo e Remo seriam filhos do deus Marte, com uma mulher chamada Reia Sílvia. O tio de Reia teria jogado as crianças no rio Tigre para morrerem, porém o cesto onde eles estavam teria sido encontrado por uma loba, que os amamentou, os protegeu, até serem encontrados por um pastor de ovelhas. O que aconteceu? Que ele os acolheu e criou até que eles crescessem. Em 753 a.C., os irmãos teriam sido responsáveis pela criação de uma nova cidade. Mas, por disputa de poder, Rômulo matou Remo e assumiu o trono como o primeiro rei de Roma. O que é que nós podemos ver aqui como cristãos? Olhando para o lado do cristianismo, nós vamos ver uma similaridade dessa história mitológica de Roma com relação à criação da cidade, eles alegando que por volta do ano 1400, os irmãos Rômulo e Remo tiveram a ideia de criar Roma. A história deles é que Rômulo e Remo teriam sido lançados no rio Tibre, para morrerem. E no cesto que eles estavam, ele foi encontrado por uma loba que os amamentou. Muita similaridade com a história de Moisés. Para nós que somos cristãos e entendemos o cristianismo, então eles basearam essa história lá no fato verídico acontecido no Antigo Egito, né? No Antigo Oriente, quando Moisés foi colocado pela sua mãe em um cesto e foi acolhido pela filha de Faraó e foi criado. Então, veja que é uma similaridade. E eles simplesmente criaram uma história em cima de outra história. Poderíamos dizer que, na realidade, eles plagiaram a história de Moisés. Então, para eles, em 753 a.C., ou seja, cerca de 700 anos depois da criação de Roma, os irmãos teriam sido responsáveis pela criação de uma nova cidade. Mas, por disputa de poder, Rômulo matou Remo, assumiu o trono como o primeiro rei de Roma. Essa lenda nos ajuda a compreender a origem do nome da cidade, Roma, que foi em homenagem a Rômulo. Entretanto, o que os historiadores sabem é que Roma teria sido criada a partir da união de 3 povos. Então, é importante vocês observarem isso. Como foi a criação da Grécia? Alguém me perguntou. Eu respondi. Agora, como foi a criação de Roma? A união de 3 povos deu, então, a criação da cidade de Roma. Os gregos, etruscos e italiotas. Então, preste atenção nisso, que é ponto de destaque da nossa lição. Como foi criado, segundo os historiadores, a cidade de Roma? Através da união de 3 povos, os gregos, etruscos e italiotas. Então, a primeira fase da história de Roma foi um período da monarquia, ou seja, ela passou a ser governada por diversos reis, sendo os últimos de origem etrusca. A sociedade romana era, nessa época, dividida em 4 partes. Então, na época da monarquia, entrava um rei, saía rei, então ela era governada por diversos reis. Os patrícios eram descendentes de famílias que fundaram Roma.
e tinham grandes propriedades de terra, ajudavam os reis a governar. Então, os filhos dos grandes latifundiários, grandes fazendeiros da cidade de Roma, eram chamados de patrícios, e eles ajudavam a governar a cidade. Tinha também a classe dos clientes. Clientes eram os grandes comerciantes e intelectuais que trabalhavam na administração pública para os patrícios, por isso tinham alguns benefícios. Então, patrícios, filho dos fundadores de Roma, e eram fazendeiros. Clientes eram aqueles comerciantes que trabalhavam na administração pública para os patrícios. Por isso, tinham, então, alguns benefícios. A outra classe, a classe dos plebeus, era o povo composto por artesãos, comerciantes, camponeses, mas que não tinham direito político algum. E a outra classe é a classe dos escravos. Escravos eram os plebeus endividados, ou prisioneiros de guerra. Então, naquela época, eles, como tinham poucos recursos, muitas vezes eles tinham que pegar emprestado. E pegando emprestado ou comprando para pagar depois, eles acabavam ficando endividados. E quando uma pessoa ficava endividada naquela época, ele tinha que se tornar escravo daquele que tinha emprestado a ele o dinheiro. Então, é o que nós poderíamos dizer que tem um ditado popular que diz assim: quem empresta para pobre, pede esmola para dois. Ou seja, os dois vão ficar devendo. Eles, então, pegavam o dinheiro emprestado, possivelmente desses clientes ou dos patrícios, e eles ficavam, então, endividados. Eles tinham que se tornar escravos, eles tinham que passar o resto da vida, ou por um grande período, trabalhando para os seus senhores, que agora passavam a ser donos deles. Então, vejo que é muito diferente da questão da escravatura, quando foi o descobrimento do Brasil. Porque, nesta ocasião, eles se tornavam escravos porque estavam devendo, e não porque tinham dificuldades. Então, vejam bem, tem uma pergunta, por exemplo, de um aluno que quer saber onde está o conteúdo. Apenas no PET 3. O nosso conteúdo, ele não está relacionado ao livro. Ele não está aqui, ó. O conteúdo da prova não está aqui. Ele está especificamente no PET. Então, nós pegamos apenas o PET 3 para explanar a vocês a matéria, porque é nele que está o conteúdo da nossa prova. Então, atenção a isso. Não precisa se preocupar com atividades complementares do livro. O livro é para atividades complementares, pode ajudar você no entendimento na hora de fazer a prova, porque o conteúdo dele é importante. Se você aproveitar esse feriado para estudar e analisar todos os temas também do livro, vai ajudar você a clarear a ideia. Se você quiser comparar o conteúdo do livro com o conteúdo do PET, ótimo, mas é fundamental prestar atenção no PET. Ele é o fundamento da nossa prova. Então, os patrícios, eles tinham um grande poder político. Por quê? Eles eram filhos dos fundadores de Roma. Eles tinham honra. E eles podiam mandar, eles podiam ajudar na administração. Eles influenciavam nas decisões dos reis. E em 509 a.C., o rei Tarquínio acaba se desentendendo com os patrícios, porque ele havia criado leis que favoreciam os plebeus. Então, digamos que ele era um rei populista. Ele queria beneficiar plebeus. E plebeus, como nós observamos aqui, eles eram compostos por artesãos, comerciantes, camponeses, ou seja, eles não tinham nenhum direito político. E agora, o rei Tarquínio estava criando leis para beneficiar os plebeus. Isso trouxe uma certa revolta, então, para os patrícios. E, em seu lugar, os patrícios escolhem, entre eles, 2 cônsules, para não haver mais concentração de poder. Ou seja, então, a partir de agora, não era só o rei que ia mandar. Já que o rei está querendo mudar as normas, tem que ter outras pessoas responsáveis nessa questão aí, para ajudá-lo a tomar essas decisões que não são cabíveis para uma só pessoa. Inicia-se, então, o período republicano.
O que significa república? República significa coisa pública. Tratar daquilo que é do bem comum, que é do povo. Então, nesse novo período, os patrícios iniciaram a república, eles aumentaram ainda mais o seu poder, criando um conselho de 100 cidadãos, que recebeu o nome de Senado, que era responsável por criar as leis de Roma. Então, observem só, no Brasil hoje nós temos um Senado, que é composto por 81 senadores, escolhem-se normalmente 3 senadores de cada estado, como nós temos 27 estados, então 81 senadores. Em Roma, os patrícios escolheram, então, 100 senadores. E ninguém poderia agora tomar decisão sozinho. Os patrícios tomaram uma sábia decisão, porque agora não era uma pessoa em função da nação, mas tinha mais 100 senadores para ajudar o rei nessas decisões. Pode falar quem chamou. O tio Iago está tentando entrar. Iago não conseguiu ainda? Não. Eu não estou vendo aqui a tentativa dele de entrar. Eu vou, então, jogar para ele o link novamente para que ele possa acessar. É preciso clicar no link que eu coloquei no grupo, porque através do link todos conseguem entrar, porque não tem restrição. Ele é um link de convite, né? Não tem restrição para acessar. Todos que estiverem, se faz parte do sexto, o link está aberto para o sexto ano. Se não faz parte do sexto, aí não consegue entrar, né? Ele é do sexto. Pois é. Então, eu estou vendo aqui que ele é do sexto e ele até mandou aqui uma mensagem dizendo que já fizeram isso. Eu sei que já fizeram. Essa aula é revisão. Revisão é voltar à matéria que vocês fizeram, porque eu não fiz essa matéria com vocês. E sou eu quem preparou a prova. Então, como fui eu que preparei a prova, eu quero que vocês fiquem por dentro do assunto. Então, é só o Iago agora clicar no link, ele vai conseguir entrar. Pode comunicar com ele aí que o link está lá no grupo 601. Então, a República Romana foi crescendo e as desigualdades aumentando. Após diversos conflitos entre patrícios e plebeus, que eram aqueles que não tinham direitos, os patrícios tinham direitos políticos, os plebeus não. O povo conseguiu conquistar a construção do seu próprio conselho romano, e então foi chamado de tribuno. E ali tinha a questão dos tribunos. Aí é onde nós vemos, depois na história do cristianismo, nós vamos estudar sobre isso, né? Nesse caso, foi criado o tribuno da plebe, ou seja, ele poderia barrar algumas leis do Senado. Outra conquista dos plebeus foi a criação da Lei das 12 Tábuas. O que era a Lei das 12 Tábuas? Um conjunto de tábuas de pedra, onde foram registradas as leis romanas, deixando as leis mais transparentes para todos. A estrutura do poder da República, então, começou a ser constituída. Observem que, novamente, tem uma similaridade muito grande com o cristianismo. Vocês se lembram que tinha uma questão no cristianismo das tábuas da lei de Moisés, né? E aí eles conseguiram similarizar a criação das leis de Roma. A estrutura do poder, então, da República de Roma foi a seguinte: eles criaram cônsules, senado, patrícios, eles criaram cônsules, senado, magistratura, assembleia e tribuno da plebe. Os cônsules, preste atenção na determinação, cônsules eram líderes da república que ficavam no poder por um ano. O senado foi constituído pelos patrícios, que eram responsáveis por criar as leis, ou seja, só filhos de fundadores de Roma podiam ser senadores na Roma antiga. Eles é quem criavam as leis. E tinha também a magistratura,
A magistratura, diríamos que é hoje o Conselho de Justiça do Brasil, o STF, por exemplo, faziam parte do Poder Executivo os magistrados que discutiam as questões públicas, considerando as leis criadas pelos patrícios. E tinha a Assembleia Popular, que era formada por patrícios e plebeus, e elegia os cônsules. Então, houve-se a abertura, a Assembleia Popular seria praticamente, ou basicamente, o que nós temos hoje, Congresso. Nos tempos antigos, há pouco tempo atrás, o que acontece? As nossas eleições eram feitas pela Assembleia Constituinte. A Assembleia é que votava quem seria o presidente. Nós não tínhamos direito de votar a presidente. Hoje a nossa liberdade é outra. Então, a Assembleia Popular é formada por patrícios e plebeus, eles elegiam os cônsules, e os cônsules eram os líderes da República que ficavam por um ano no poder. Pode falar. Ô tio, o Iago não tá conseguindo entrar. Ele pode criar uma outra reunião e ele posta lá no grupo aí, a gente entra? Não, na verdade, ele pode estar usando um e-mail errado. Não, tio, ele tá usando certo. Ele fala que tá usando certo. Mas alguma coisa ele está digitando errado, porque não há possibilidade. Clicando no link, automaticamente ele abre. É porque se ele criar outra sala, pode haver um conflito de voz, um conflito de interesse. Se ele quiser criar uma sala para retransmissão, aí não tem problema. Para retransmitir o nosso link. Então, observem. A estrutura do poder da República de Roma eram cônsules, Senado, magistratura, Assembleia Popular e tribuno da plebe. O tribuno da plebe era responsável por decidir questões relacionadas aos plebeus. Quem eram os plebeus? Eram aqueles que não tinham direitos políticos. Era composto por artesãos, comerciantes e camponeses. No século II a.C., Roma passou por um período de instabilidade política. Eles elegeram, então, 12 triunviratos. Era governo de 3 cônsules. 2 triunviratos, governos de 3 cônsules. O primeiro triunvirato, em 60 a.C., comandado por Júlio César, Crasso e Pompeu. Então, o segundo com Marco Antônio, Lépido e Otávio. Então, vejam bem, triunviratos era o governo de 3 cônsules. Então, tinham 2 triunviratos. Um com Júlio César, Crasso e Pompeu, e o outro com Marco Antônio, Lépido e Otávio, em 44 a.C. Numa disputa de poder entre cônsules, Otávio saiu vitorioso, assumiu o poder sozinho, recebendo o título de Augusto, que significa o majestoso. Iniciou-se, então, aí o período do Império. Então, Otávio acrescentou-se a ele um título chamando de Augusto. Observem, Augusto não era nome. Augusto era o título que era dado, então, ao imperador. Então, o primeiro imperador seria Otávio Augusto. Durante o primeiro Império Romano, os governos conquistaram diversos territórios, ampliando as conquistas de Roma por toda a Europa, parte do Oriente Médio, norte da África. Então, vejam bem, o Império Romano tornou-se um império grande, um império majestoso, ocupando toda a Europa, parte do Oriente Médio e norte da África. Nesse período, foram constituídas diversas estradas para facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. O exército romano passou a ser temido pelos outros povos, pois era bastante organizado e treinado. Entretanto, para manter o exército assim, era preciso gastar muito dinheiro, o que gerou, então, aumento de impostos e insatisfação popular ao longo do tempo. Professor, Pode falar. que horas a aula? Após a correção desse exercício que nós vamos começar agora,
nós vamos finalizar, porque eu vou chamar a turma do 7º ano também para fazer com eles. Então, hoje nós estamos fazendo 3 e 4. Segunda-feira eu quero contar com vocês pela manhã para fazermos o 5 e 6. Aí nós vamos finalizar e vou postar para vocês no link lá do meu canal o vídeo e a correção, para que todos vocês possam também assistir novamente o vídeo, tirar suas dúvidas e fazer uma boa prova. Então, as nossas atividades. PET 3. Vamos lá, semana 4. O que é que nós temos aqui? Para a primeira questão, origem de Roma, tem 2 versões. Quais são, então, as 2 versões? Primeiro, a história mitológica que Rômulo e Remo teriam sido amamentados por uma loba e que, por volta de 1400 a.C., fundaram a cidade de Roma. A segunda versão conta que Roma teria sido criado através da fusão de 3 povos, gregos, etruscos e italiotas. E nós acreditamos nessa segunda versão. Mas, para a questão, está perguntando a diferença entre as 2 versões da criação de Roma. Presta atenção na questão número 2, que é fundamental você analisar. Complete o quadro com as principais características de cada período histórico da Roma Antiga. Os períodos históricos da Roma Antiga são monarquia, república e império. Monarquia. Tem um quadrinho no seu PET que você vai preencher. Era governada por reis, dividida em 4 grupos. O grupo de patrícios, descendentes da família fundadora de Roma, os clientes, que eram comerciantes intelectuais e trabalhavam para os patrícios, artesãos, artesãos e camponeses, que eram os plebeus, e escravos, que deviam os empréstimos feitos aos seus senhores e os prisioneiros. E tinha também os patrícios, que tinham grande poder político, influenciavam nas decisões dos reis. Então, monarquia tinha 4 grupos distintos: patrícios, clientes, plebeus e os patrícios eram os que e também os artesãos, que eles influenciavam, né, nas decisões dos reis. Muitos conflitos entre patrícios e plebeus, pois a desigualdade aumentava a cada dia. O poder da república era dividido em 5: cônsules, que eram os líderes republicanos, senadores, patrícios, que criavam as leis, magistratura, que era o poder executivo, Assembleia Popular, da qual pertencia patrícios e plebeus, que elegiam os cônsules, e tribuno da plebe, que era o conselho dos plebeus. Com relação ao império, principal característica: conquista de território no Oriente Médio, norte da África e toda a Europa. Então, o Império Romano fechou o ciclo, dominando toda a Europa, parte do Oriente Médio e norte da África. Diversas estradas foram construídas e o exército romano passou a dominar e impor medo a vários povos, por um período de grande aumento de impostos, muita insatisfação popular por longo tempo. Evidentemente, ninguém gosta de pagar imposto, né? A questão número 3 fala sobre a história de Roma. A história de Roma introduziu 2 conceitos importantes da política: república e senado. E aqui orienta: pesquise na internet ou entreviste alguém próximo e preencha o formulário comparando esses 2 conceitos, Roma Antiga e hoje no Brasil. O que nós podemos colocar? Na Roma Antiga, a república era uma sociedade escravocrata, sem uma Constituição Federal. Havia nela 2 cônsules escolhidos na Assembleia Geral. No Brasil, nós temos uma Constituição, a última, feita em 1988, garante todos os direitos do cidadão e há 3 poderes constituídos: executivo, legislativo, judiciário.
O chefe do executivo é o presidente, que é escolhido pelo voto popular. O chefe do legislativo, nós temos na Câmara o presidente da Câmara, no Senado o presidente do Senado. E no judiciário nós temos o STF. Na Roma Antiga, como era o Senado? Eram os nobres e notáveis de Roma que debatiam os assuntos públicos e tinham alta autoridade no poder do Estado. Eles cuidavam ainda das finanças públicas. Compõe a Câmara Legislativa no Brasil 81 senadores. No Senado, em Roma, foram escolhidos 100 senadores. 3 senadores no Brasil por cada estado. Eles são eleitos pelo voto popular, elaboram as leis que regem a nação com a Constituição Federal como Carta Magna. Então, a diferença que nós temos é que em Roma tinham 100 senadores e no Brasil nós temos 81 senadores. Pois bem, a nossa aula de reforço para vocês sobre o PET 3, semana 3 e 4, nós analisamos aí, então, essas questões relacionadas à Grécia e relacionadas aos aspectos políticos da Roma. Então, nós falamos de Grécia Antiga, aspectos culturais e aspectos políticos da Roma Antiga.